Você sabe, depois da vinheta tem informação de Internacional aqui no canal, diretamente de Montevidéu, onde nesta quinta-feira o Inter joga pela Copa Libertadores da América, duelo mais que importante. Teve a vitória do Atlético Nacional, o que isso implica na vida do Inter, e a gente vai falar sobre um novo teste que foi feito pelo Roger na atividade da última quarta-feira. Mas antes, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo e bora, sem mais delongas, falar do Internacional. Muito bom dia a todos, já falo aqui novamente direto de Montevidéu. Há pouco tomei o meu café da manhã com muito doce de leite uruguaio, também pão, queijo, jamón, então muitas cositas em meu café de la manhã. E agora estou de volta aqui para falar com vocês sobre o Internacional. Desculpa a brincadeira, o meu espanhol é horrível, mas quero falar sobre o time do Internacional, pessoal, que tem sim dúvidas para a partida desta quinta-feira. A gente falou ontem sobre a principal das dúvidas, que é entre Thiago Maia e Tabata, os dois disputando essa posição no meio-campo, mas o meu colega Alexandre Ernest trouxe uma nova informação de que na atividade de ontem o Roger também testou a possibilidade de Wesley como falso 9, que sim, essa foi uma tentativa feita pelo Roger no treinamento da última quarta-feira. Se vai ser utilizada no jogo ou não tenho a informação, confesso, mas cresce a possibilidade do Roger de fato fazer esta opção para o jogo desta noite, embora eu ainda aposte no Luca começando a partida desta noite. Quem sabe durante o jogo o Roger possa adaptar o esquema, botar o Wesley como falso 9, colocar um outro ponteiro, pode ser o Gustavo Prado, pode ser o Tabata, para compor o time do Internacional. Então pode ser sim uma alternativa de jogo, mas ainda para começar, eu acho que o Luca vai ser a opção do Roger nessa noite. Tá bem difícil, viu, pessoal? Tá bem difícil conseguir a escalação do Inter. O Inter tá muito blindado, em silêncio, não falou nada, não deu entrevista coletiva, poucas movimentações no hotel da concentração, então o ambiente realmente está bem fechado para essa decisão desta quinta-feira, às 7 da noite, no estádio Gran Parque Central. Inclusive, a expectativa é de um estádio completamente lotado, tanto pelo lado do Inter como pelo lado do Nacional. Os ingressos estão esgotados para a torcida mandante. Acredito que ainda para a torcida do Inter tem uma pequena carga de ingressos à disposição. Muitos colorados estão vindo de Porto Alegre, de outras regiões do Rio Grande do Sul, também do Brasil. Encontrei também colorados que estavam já aqui no Uruguai ontem, uruguaios que torcem para o Internacional. Então, certamente o setor visitante estará lotado mais uma vez no Gran Parque Central com a torcida do Internacional. Uma curiosidade, também encontrei vários outros torcedores brasileiros aqui em Montevidéu. Tinha torcedor do Vitória. O Vitória ontem venceu o Cerro aqui no Estádio Centenário, jogo pela Copa Sul-Americana, e o Corinthians entra em campo também pela Sula contra o... Agora eu me esqueci contra quem joga o Corinthians, mas enfim, Corinthians entra em campo, acho que é o Racing, acho que é o Racing do Uruguai. Corinthians entra em campo também nessa quinta-feira, no mesmo horário do jogo do Internacional. E olha a curiosidade, o Corinthians joga no Centenário, o Inter joga no Gran Parque Central, os dois estádios separados por 1 quilômetro. Então olha, não sei, mas acho que as autoridades uruguaias precisam tomar um pouco mais de cuidado. Além da grande rivalidade entre Nacional e Inter, tem também a torcida do Corinthians envolvida aqui nas ruas de Montevidéu nesta quinta-feira. Bom, pessoal, quero falar também sobre uma outra questão envolvendo o Internacional, que foi a partida de ontem, né? O duelo entre Atlético Nacional e o Bahia, jogo lá na Colômbia pela Libertadores, grupo do Inter, que teve vitória do Atlético Nacional. Mais um gol do Morelos, do Viveiros, centroavante, que fez gols contra o Internacional, um cara muito forte, um cara matador, e ele fez ontem contra o Bahia 1-0 no placar. E com esse resultado, o Atlético Nacional está bem mais tranquilo na Libertadores. Ele chegou aos 9 pontos, o Bahia estaciona no 7, o Inter tem 6 e o Nacional tem 4 pontos. O que isso significa? Bom, se o Inter perder a partida para o Nacional, ele vai se complicar e muito,
na Copa Libertadores da América. Por quê? Perdendo a partida, o Inter estaciona nos 5 pontos e não pode mais alcançar o Atlético Nacional, que tem 9. Ou seja, o Inter lutaria somente pela segunda vaga, digamos assim. E o Nacional, ele ganhando do Inter, ele vai a 7 pontos e poderia, quem sabe, até empatar na última rodada em casa contra o Nacional de Medellín para se classificar. Claro que o Nacional pode ganhar também o seu último jogo e acabar com as chances do Internacional. Então, é muito importante não perder o jogo desta noite. O empate pode ser sim um bom resultado, porque aí o Inter praticamente só depende de si para na última rodada vencer o Bahia e classificar a próxima fase. Então esse é o cálculo. Claro que uma vitória hoje ela ajuda demais. O Inter tiraria muito peso da partida contra o Bahia, ainda que precisasse também de pontos, quem sabe um empate ou até uma vitória na última rodada, mas o Inter, em hipótese alguma, pode perder a partida desta noite. Vai ser um caldeirão, vai ser um clima muito forte de Copa do Mundo. A torcida do Nacional está muito mobilizada para esse jogo, sabe que pode ser a última oportunidade do Nacional de classificar a próxima fase da Libertadores. Então o pessoal está muito engajado e com certeza vai ser um jogo bem difícil aí para o Internacional aqui em Montevidéu. E você, o que acha da partida desta noite? Quem o Roger deve escalar? Wesley como centroavante? Vai com o Luca? Vai com o Ricardo Matias? Uma outra alternativa? Quem sabe um meio com 3 volantes? Acho que não, né? Quem sabe o Tabata começando a partida. Então comenta aqui embaixo o que tu acha, o que tu prefere para o jogo desta noite, como é que tá a projeção e o sentimento, porque as horas vão passando, o jogo vai chegando e o nervosismo vai aumentando aqui no ambiente da partida em Montevidéu. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto num próximo conteúdo depois da partida para a gente atualizar o Inter, possivelmente durante a madrugada, quem sabe ali por volta das 11 horas da noite eu já consiga lançar o vídeo, mas se não der, nas primeiras horas da manhã a gente vai ter um novo conteúdo para a gente debater tudo que acontecer na partida de logo mais. Valeu, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e boa sorte ao Internacional.